TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande pra gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Então você flagrou alguma situação, manda pra gente. Fez foto, fez vídeo, manda pra gente dessa situação. Flagrou. E é claro, sua reclamação, sua denúncia, manda pra gente também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu de novo, nublado, fechado. Essas são imagens feitas hoje pela manhã aqui da Rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Como vocês podem ver, céu fechado, nublado, não chovia, mas o céu estava assim todo fechado e nublado. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 12 de agosto. Você acompanha que Cidade do Rock começa a ganhar forma para a edição do Rock em Rio 2026. Você acompanha também que prazo para solicitar voto em trânsito termina no dia 20 de agosto. Aplicativo 193RJ do Corpo de Bombeiros completa 10 meses no estado do Rio. E mais, Polícia Ambiental encontra área degradada após denúncia no Bingen, em Petrópolis. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Ali na linha vermelha, Justiça mantém bloqueio parcial e Raizen terá que explicar conexão com lavagem de dinheiro. Destaque da nossa página 5 do Correio Bastidores. Temos ainda, TCU apura 5,7 bilhões do dinheiro esquecido para Desenrola 2.0. Valor foi transferido para o Fundo Garantidor de Operações sem passar pelo orçamento e modelo de transação entrou no radar da Corte de Contas da União. Destaque da página 7. Aqui no texto legenda, desembargador alerta para avanço das bets. Em entrevista ao Correio da Manhã, o desembargador Peterson Barroso Simão, do TJ do Rio, acredita que chegou a hora do país encarar o problema das bets como uma ludopatia de fato, com legislações, publicidades e fiscalizações mais rígidas aos jogos e apostas online. Destaque da nossa página 16. Eu acredito que deveria proibir as bets no país, cortar realmente o mal pela raiz. Eu te pergunto, hoje, jogo do bicho, a gente sabe que um monte de gente joga no bicho, é proibido. Hoje, cassino no país, no Brasil, é proibido. Por que que as apostas online são permitidas? Se cassino não pode, por que o cassino online pode? Mas é claro, a gente tem um lobby muito grande de várias emissoras grandes de TV, que são programas de TV que são patrocinados por bets. A gente vê os times de futebol que são patrocinados por bets. Então o lobby é muito grande para não acabar. Mas a população brasileira está indo à falência. Fora os problemas mentais, né? Não são só econômicos, mas os problemas mentais
que esse abismo está causando na população brasileira. Temos ainda na nossa primeira página Cleitinho a Lula e Flávio Bolsonaro, neutralidade. Michele entra na campanha presidencial e aqui Moraes descobre fonte de jornalista que é contra Dino, uma ameaça à democracia, uma ameaça também às instituições de notícia, aos jornalistas. Está aqui na nossa página 2, assinado pelo Paulo Capelli. Mas agora a gente vai direto para a nossa página 11, ver o que é destaque por lá, porque ações na justiça expõem problemas dos cemitérios, 2 licitações 2018 e 2021 para mudar a gestão dos cemitérios foram suspensas. Eu vou ler um trechinho aqui. 3 ações judiciais movidas contra o município de Petrópolis apontam problemas distintos, mas relacionados à estrutura e administração dos cemitérios municipais. As petições relatam desde a dificuldade de acesso e falta de espaço para sepultamentos até dúvidas sobre localização e identificação de restos mortais. Aqui nas Petropolitanas, a gente tem que a Justiça determina o despejo da garagem da Turp em Itaipava. A gente trouxe esse assunto ontem no nosso ao vivo com o repórter Gabriel Toledo, mas lá no nosso terceiro bloco a gente traz uma reportagem completa sobre esse assunto. Vamos agora para a nossa página 21. Ver o que é destaque por lá? Região Serrana assume a segunda posição no ranking de infrações no Rio. O mesmo índice é apontado nos sinistros de trânsito, de acordo com o Detran do Rio. Aqui a gente tem uma reportagem completa falando que os dados do Anuário Estatístico do Detran do Rio de 2026, com o ano base de 2025, a região serrana do estado do Rio, composta por 13 municípios, ocupa o segundo lugar no ranking estadual de infrações de trânsito. E aqui na nossa coluna Correio Serrano encontro debate soluções inovadoras e sustentáveis para indústria. E agora a gente vai para a gente vai falar um pouquinho sobre outras reportagens mais em âmbito nacional. A gente começa falando sobre eleições, porque olha só, pode vir aqui para mim, termina no dia 20 de agosto o prazo para o eleitor solicitar habilitação para votar em trânsito nas eleições de outubro. O pedido pode ser feito pela internet no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O voto em trânsito permite que o eleitor vote fora da cidade onde está registrado o título no dia da votação. A solicitação pode ser feita pela página do Tribunal Superior Eleitoral na internet ou diretamente em um cartório eleitoral. Quem optar pelo pedido eletrônico deve acessar a área de serviços do TSE e selecionar a opção Fazer transferência temporária do local de votação. Depois, é preciso preencher os dados solicitados, consultar os locais com vagas disponíveis e seguir as orientações da página. No atendimento presencial, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O voto em trânsito está disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Mas é preciso ficar atento às regras de acordo com o local escolhido para votar. Se a cidade escolhida estiver no mesmo estado do domicílio eleitoral, o eleitor poderá votar para todos os cargos em disputa. Já se a solicitação for para uma cidade localizada em outro estado, o eleitor poderá votar somente para o cargo de presidente da República. O pedido de voto em trânsito também pode ser feito para cidades diferentes em cada um dos turnos. As alterações ou cancelamentos da solicitação também poderão ser feitos até o dia 20 de agosto. Depois desse prazo, não será mais possível alterar o local escolhido para o voto em trânsito. Vale destacar que o eleitor que solicitar o voto em trânsito, mas não comparecer ao local indicado no dia da eleição, terá que justificar a ausência. Essa justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título. Para os eleitores com título registrado no exterior, também é possível solicitar o voto em trânsito durante uma passagem pelo Brasil. Nesse caso, o voto será permitido somente para o cargo de presidente da República. Já o eleitor que tem o título registrado no Brasil não poderá votar em trânsito se estiver fora do país no dia da votação.
E olha só, gente, a ata da reunião em que um comitê de política monetária reduziu a taxa básica de juros para 14% ao ano mostra que a decisão foi tomada em um ambiente de desaceleração da inflação, mas ainda marcado por incertezas. As expectativas inflacionárias, segundo o documento divulgado pelo Banco Central na última terça-feira, permanecem elevadas em um cenário de risco. O comitê avalia que a redução da taxa Selic é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. Na avaliação, a instituição ressalta ainda que, além de contribuir para a estabilidade de preços, a decisão ajuda a atenuar oscilações da atividade econômica e favorece o pleno emprego. Apesar do corte dos juros, o comitê afirma que o cenário exige prudência. A ata conclui que a política monetária vem contribuindo de forma importante para o processo de desinflação, mas destaca que a inflação continua pressionada pela demanda. Por isso, o Banco Central entende que os juros ainda precisam permanecer em nível restritivo. O documento registra que a inflação ao consumidor desacelerou nas leituras mais recentes, mas continua acima do limite superior da meta. Já os preços ao produtor apresentaram um recuo, influenciados principalmente pelo comportamento da indústria extrativa, responsável pela obtenção de recursos naturais como minérios, petróleo, gás natural e carvão. Os diretores do Banco Central responsáveis pelo Copom alertam que o crescimento do crédito direcionado e as incertezas em relação à estabilização da dívida pública ainda têm potencial para pressionar as taxas de juros da economia do Brasil. E olha só, gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, retirou na segunda-feira a proibição da comercialização e da propaganda de medicamentos em algumas das principais plataformas digitais. A mudança, no entanto, não representa uma autorização automática para a venda de medicamentos pela internet. Confira. A mudança acontece após a entrada em vigor da Lei 15.357 de 2026, que passou a permitir que farmácias e drogarias regularmente licenciadas contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para fazer a logística e entrega de medicamentos aos consumidores. Mas, segundo a própria Anvisa, a aplicação dessa lei ainda depende de uma regulamentação específica da agência. Por isso, a retirada da proibição não significa que as plataformas já estão liberadas de forma automática para comercializar qualquer tipo de medicamento. A agência destaca que as empresas continuam obrigadas a cumprir toda a regulamentação sanitária aplicável. Isso inclui as regras relacionadas à venda, à publicidade, à dispensação e à entrega de medicamentos. A questão envolve também o controle de medicamentos que exigem receita e de produtos que possuem regras específicas de comercialização. Por isso, farmácias, drogarias e plataformas digitais ainda precisam aguardar as regras específicas que serão definidas pela Anvisa. A expectativa agora é que a agência regulamente a aplicação da nova legislação e detalhe como as plataformas poderão atuar na logística e na entrega dos medicamentos. Até lá, as empresas devem continuar seguindo as normas sanitárias já existentes. No ar, há menos de um ano, o aplicativo 193RJ vem se tornando uma realidade em meio aos canais de solicitação de socorro em todo o território fluminense. Desde o seu lançamento, milhares de pessoas baixaram o aplicativo e puderam contar com a tecnologia em momentos de emergência. O aplicativo 193RJ é o que há de mais moderno em tecnologia do Corpo de Bombeiros. Ele é mais uma forma da população acionar o serviço do Corpo de Bombeiros, além do telefone 193. Há 10 meses, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lançou o aplicativo 193RJ, ferramenta criada para ampliar os canais de solicitação de socorro no Estado do Rio de Janeiro. O aplicativo permite que o cidadão comunique rapidamente ocorrências como incêndios, acidentes de trânsito, vazamento de gás e até tentativas de suicídio. Ele tem uma série de vantagens que vão acelerar a emissão, a chegada também das equipes do Corpo de Bombeiros no local de emergência. A primeira é que o acionamento é feito através de um CPF cadastrado. Isso vai evitar e vai ajudar também a reduzir a quantidade de trotes que a gente recebe no dia a dia na Central 193. Desde o lançamento, o aplicativo já permitiu que milhares de pessoas pudessem acessar os serviços dos bombeiros de forma facilitada.
Os exemplos são próximos. Entre eles, o estudante e morador de Petrópolis, Lucas Carmo, utilizou o aplicativo para registrar um princípio de incêndio em uma vegetação próxima de sua residência no distrito de Itaipava. A minha mãe começou a escutar barulho, de queimar, mato queimando. Aí quando a gente olhou para a montanha aqui logo atrás, começou um foco pequeno de incêndio que em menos de 2-3 minutos já começou a se alastrar rapidamente. Lucas destaca que o acionamento dos bombeiros só foi possível por conta do aplicativo, pois a localidade não possui cobertura telefônica. Não tem nada de sinal, nenhum pingo, então é difícil de fazer qualquer tipo de ligação. E logo na hora, como a gente tem a Wi-Fi, eu aproveitei a oportunidade e pesquisei, porque até então não tinha o conhecimento do aplicativo, e foi lá que eu vi o aplicativo do 93 e baixei. Em menos de 2-3 minutos eu já consegui acionar os bombeiros para minha localidade. Outra vantagem do aplicativo destacada pelo tenente dos bombeiros e por Lucas é a utilização da geolocalização para o envio de atendimento. Porque eu não precisei de endereço, só botar algumas coisas de CPF e tal, e já falaram que estavam enviando na hora. Perguntaram se havia alguma vítima, alguma pessoa no local. Falei que não tinha vítima nem casa próxima. A gente consegue agora precisar o local que tem a ocorrência. A gente consegue enviar, através do endereço georreferenciado pelo GPS, a localização exata daquela emergência. Isso vai facilitar e vai acelerar a chegada das nossas viaturas. O acesso ao aplicativo é realizado por meio da conta gov.br, garantindo a identificação do usuário e a proteção dos dados. E ele ainda possui funções acessíveis para toda a população. Ele tem recursos de acessibilidade, de fala e de audição. Pessoas que têm deficiência nessa área vão conseguir utilizar o aplicativo sem maiores problemas. O aplicativo 93RJ está disponível gratuitamente nos dispositivos Android e iOS e pode ser utilizado tanto por moradores quanto por visitantes do estado do Rio de Janeiro. Tá aí, que bacana, né? E agora vamos falar de coisa boa, porque em setembro acontece mais uma edição do Rock em Rio e a montagem da Cidade do Rock está a todo vapor por lá. O nosso repórter Rafael Lima conferiu de perto e conversou com os organizadores do festival. Faltam poucas semanas para a Cidade do Rock voltar a receber milhares de fãs para mais uma edição do Rock em Rio. E enquanto os últimos detalhes da montagem transformam diariamente o espaço que receberá 190 shows e mais de 1.300 artistas no mês de setembro, quem vai subir aos palcos já vive a expectativa da contagem regressiva. De shows inéditos a apresentações especialmente pensadas para o festival. Nomes como os Garotin e Denis compartilharam a ansiedade para viver esse momento diante do público. Esse é um dos momentos mais especiais para a gente. A gente trabalha um ciclo de 2 anos para entregar um festival. E agora, quando falta menos de um mês, a gente sabe que está chegando, falta muito pouco para os portões se abrirem. Então, é um momento de muito trabalho, a gente trabalha muito nessa fase, mas o time todo trabalha com uma energia muito alta. Nos bastidores, a equipe de produção artística também prepara cada detalhe do backstage e revela curiosidades que ajudam a construir experiências únicas para artistas e fãs. Falta menos de um mês para mais uma edição histórica do Rock em Rio e o Correio da Manhã está aqui, na Cidade do Rock, vendo tudo, observando todo o processo de instalação e montagem dos palcos. Estamos agora, neste exato momento, à frente de um dos palcos mais concorridos aí e celebrados durante os 7 dias de festival, o Palco Favela. Cada vez mais próximo da abertura dos portões, a Cidade do Rock continua a ganhar forma diariamente, cada vez mais rápida, em uma área de 385 mil metros quadrados, o equivalente a 54 gramados do Maracanã. E para nós, o que resta é contar os dias ansiosamente para mais uma edição histórica do Rock em Rio. É isso aí, todo mundo ansioso. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já com muito mais notícia para você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes,
ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e nesse bloco a gente começa falando sobre oportunidade de emprego de trabalho. O Cine Teresópolis está com oportunidades de emprego abertas nesta semana. As vagas são para profissionais com e sem experiência, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes. Os interessados podem se candidatar até sexta-feira, dia 14. Ao todo, são 106 vagas distribuídas em mais de 25 funções. Desse total, 66 são destinadas a profissionais que já possuem experiência na área. Entre as funções estão ajudante de cozinha, ajudante de serralheiro, balconista de farmácia, camareira de hotel, confeiteiro, motorista de caminhão, operador de sistema de computador, recepcionista e vendedor interno. Também existem 31 vagas para quem ainda não tem experiência profissional.
Entre as oportunidades estão as de ajudante de carga e descarga, atendente de loja, auxiliar de linha de produção, estoquista, frentista e vendedor interno. O Cine também reservou 5 vagas de operador de loja para pessoas com deficiência. Além disso, há 4 oportunidades de auxiliar administrativo destinados a jovens aprendizes. Para se candidatar, os interessados devem comparecer presencialmente ao Cine Teresópolis. A unidade funciona no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo atualizado. As 106 oportunidades estão disponíveis até a sexta-feira, dia 14 de agosto. A orientação é que os candidatos compareçam ao Cine dentro do prazo e verifiquem os requisitos específicos de cada vaga. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre futebol, skate e tênis. 2 vezes medalhista olímpica, a maranhense Raíssa Leal deu show no lotado ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que pela primeira vez na história foi palco de uma etapa da Street League Skateboard, a liga internacional da modalidade. Mesmo com dores após ter sofrido uma queda na véspera do evento, Raíssa deixou para trás a japonesa Momiji Nishia, que foi ouro olímpico em Tóquio 2020. A paulista Gabriela Mazito terminou na 4ª posição. Com o segundo troféu na temporada, sendo o primeiro em fevereiro na etapa de abertura em Sydney, na Austrália, Raíssa desponta como forte candidata a disputar o Super Crown da SLS 2026, última das 7 etapas da liga, com os skatistas com maior pontuação ao longo do ano. O Raíssa Leal com certeza surgiu muito rápido, surgiu como uma promessa, mas a gente, é claro, pode afirmar hoje que ela já é uma realidade também. Sem dúvida nenhuma, Toledo, uma das grandes atletas do mundo do skate. A gente tem diversos atletas no âmbito masculino e no feminino com muito destaque no skate, mas sem dúvida nenhuma, atualmente a Raíssa Leal é o maior desses nomes. É uma grande atleta e fez, é claro, o Brasil e o mundo olharem para o skate de uma maneira um pouco diferente. A nossa fadinha é impressionante, Toledo. Exatamente. E a próxima fase que ela se classificou, a SLS, ela já ganhou 4 vezes. Ou seja, ela vai chegar como uma das favoritas também para o título. Exatamente, Toledo. E a gente destaca que nessa etapa do Maracanãzinho, a gente teve um grande susto justamente quando ela teve a queda no primeiro dia da competição. Foi um momento assim que muita gente achou que inclusive ela não ia conseguir continuar disputando, mas ela disputou e conseguiu sair com esse título, uma conquista muito importante para a Raíssa, mais uma conquista para ela, e nesse ano de 2026 ela pode sonhar ainda com coisas maiores, é claro, conseguir o título que ela já conseguiu outras vezes, mas conseguir mais uma vez. E a gente destaca que, é claro, a gente está em 2026, ainda faltam 2 anos para a Olimpíada, mas com a Raíssa mantendo esses ótimos resultados, ela chega como um dos principais nomes da categoria, não apenas aqui do Brasil, mas do mundo, para conseguir esse tão sonhado ouro olímpico. Ela já tem a prata, ela já tem o bronze, falta só esse topo do pódio nas Olimpíadas. E a expectativa, claro, está lá em cima e a gente torce muito por ela. Exatamente. E a gente destaca que o Brasil também foi muito bem no feminino, foi muito bem no masculino. Não conseguimos o título no masculino, mas conseguimos a nossa pratinha aqui nessa etapa do Maracanãzinho. E é claro, também a gente chega com esses grandes nomes e com toda essa preparação para a nossa próxima Olimpíada lá em 2028 nos Estados Unidos. Nas quadras, uma notícia triste. A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia recorreu às redes sociais para anunciar uma pausa na carreira até o fim deste ano. Em um vídeo publicado na noite de sexta-feira, a atleta revelou que tomou a decisão após meses de reflexão e agradeceu o apoio da torcida e da família. O objetivo, segundo ela, é proteger o ranking por 6 meses, a partir da última partida, uma derrota na estreia do torneio de Wimbledon, como previsto no regulamento da Women's Tennis Association. Bia Haddad despontou como top 10 do ranking mundial em junho de 2023. No entanto, na atual temporada, a atleta ganhou apenas 4 partidas e enfileirou 19 derrotas, o que contribuiu para a queda de Bia no ranking. Ela ocupa nesse momento a posição 156.
Hugo, com certeza algo muito triste, mas é claro, a Beatriz Haddad Maia precisava desse momento, precisava desse descanso e dessa pausa no tênis. Exatamente, Toledo. A gente vem destacando ao longo de todo esse ano que a Bia tem muito potencial, é uma realidade já do mundo do tênis, mas que ela estava passando por muitas oscilações e claramente tinha um aspecto psicológico, um aspecto mental. E muitas das vezes é justamente o que o atleta, que a pessoa, uma pessoa do nosso dia a dia precisa, é ter esse descanso, ter esse momento realmente para poder espairar, pensar em outras coisas, para poder voltar com mais força. E assim, a gente vê esse aspecto da saúde mental cada vez mais presente no mundo dos esportes e, é claro, em todo mundo. Então é muito importante a gente valorizar e principalmente respeitar essa decisão da Bia Haddad, que não vem de um bom momento no tênis, a gente não pode deixar de destacar isso, mas que com essa pausa, com esse momento de respiro verdadeiramente, ela pode ser que consiga se reerguer nessa carreira. Exatamente, a expectativa é claro que ela se recupere, principalmente no mental, para depois, é claro, essa situação melhorar também dentro das quadras, que no momento não é a prioridade. O momento da prioridade, é claro, é o mental. Exatamente, Toledo. E a gente continua aqui na torcida pela Bia Haddad, vai passar por esse momento que é complicado, mas logo, lá no ano que vem, já vai estar melhor, já vai estar bem e vai conseguir reencontrar o caminho das vitórias que ela conhece muito bem. Então, em algum momento, ela vai voltar a despontar no tênis, porque ela é uma grande atleta e uma grande representante da nossa nação nessas quadras, que a gente tem tantos outros nomes, mas que nesse momento o principal nome que a gente tem que destacar é o da Bia e desejar uma ótima recuperação para ela. E pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora falando de futebol, o Fluminense empatou em 1-1 com o Botafogo na noite do último sábado no estádio Newton Santos. O tricolor saiu atrás no placar, mas buscou o empate no segundo tempo com um gol do zagueiro Ignacio. Hugo, com certeza um resultado que não foi bom. É claro, acho que os dois times precisavam dessa vitória, acho que o Fluminense, pelo momento, precisava ainda mais. Exatamente, Toledo. O momento do Fluminense é muito conturbado. E eu posso dizer aqui, pelo menos pelo que eu ouvi de alguns colegas tricolores, é que assim, esse resultado foi ruim para o Fluminense porque o empate foi pior do que uma derrota, porque a gente sabe que desde antes da parada da Copa do Mundo, os torcedores estão pedindo a saída do técnico Luiz Ubeldia e assim, num primeiro momento a gente defendeu mais de uma vez verdade. Aqui no Correio Esportivo, mas que nesse momento assim, até eu me convenci que é o momento daquela mudança de ares realmente que o Fluminense precisa, porque o trabalho do técnico não está mais evoluindo, parece que estagnou e se tivesse uma derrota, talvez o técnico fosse demitido, pelo menos era isso que os tricolores queriam que acontecesse. E com esse empate não foi demitido, vai ter mais um momento ali como técnico do Fluminense. E o Botafogo, é claro, conseguiu empatar com um time que está num momento muito conturbado, né, Toledo? Então, assim, não foi bom para nenhum dos dois times e foi um clássico bem ruimzinho. Exatamente, foi bem ruimzinho. E alguma coisa que eu queria destacar dessa parte do Zubeldia, eu acho que nesse momento, acho que já tá passando um pouquinho demais da hora já dessa saída. Eu acho que buscar novos ares seria muito bom para o Zubeldia, que é um técnico com muitas ideias e principalmente para o Fluminense. Precisa de alguém ali novo. E outra coisa que dá para reparar também foi nos relacionados para esse jogo do Botafogo. Apenas 2 jogadores revelados pela base tricolor, que é muito forte, e eram Martinelli e John Kennedy, os dois que mais utilizou nesse período. Ou seja, ele deixou muito a desejar também nessa utilização dos jogadores de base. Exatamente, Toledo. A gente destaca que é uma das principais críticas justamente da torcida do Fluminense, essa questão que parece que ele não gosta muito da base lá das Laranjeiras. Um ponto muito importante, inclusive, da história do Fluminense. Não, e no São Paulo acabou que ele fez bem parecido. Ele deixou passar o William Gomes, que hoje tem jogado bastante pelo time do Porto também. Exatamente. Parece que ele preferencia justamente os jogadores que são mais estabelecidos no futebol e muitas das vezes ele deixa passar esses grandes nomes do futuro, que são justamente os jogadores da base. Então fica essa crítica justamente ao trabalho do Zubeldia, que vai ter mais uma chance agora jogando a Libertadores, jogando o Campeonato Brasileiro, e vamos ver como é que vão ser os próximos passos. Mas falando do jogo em si, Toledo, não criticando os times e criticando os técnicos, a gente tem que falar aqui do golaço do Alex Telles, um belíssimo gol de falta, e assim, poucos jogadores batem na bola daquela maneira que o Alex Telles faz. Exatamente, foi um raro gol de falta no futebol brasileiro. Eu não consigo pegar, acho que nem 5 jogadores que
tem a capacidade de fazer um gol desse hoje no futebol brasileiro, um gol de muito longe, um gol muito lindo, que foi, eu acho que, o ponto alto da partida. Sem dúvida nenhuma. E junto com esse ponto alto, Toledo, eu vou colocar também a defesa de cabeça do goleiro do Botafogo. Uau, o apelido Uau. Uau. Então, assim, é uma defesa impressionante e que acabou fazendo com que o Botafogo conseguisse empatar, porque mesmo jogando contra um time bem desequilibrado, que é o time atual do Fluminense, se não fosse por essa defesa de cabeça, aí sim o Fluminense teria ele virado cai, jogo. faz a cena. É um goleiro que chega para ajudar muito o Botafogo, que era a posição, claro, pode-se dizer, a mais carente do Botafogo nessa temporada, e já tá ganhando o carinho da torcida também. E o Vasco empatou com o Bahia em 0-0 na tarde deste domingo na Arena Fonte Nova. O jogo teve boas chances para os dois lados, incluindo 2 gols anulados do time de Pedro Manuel e 2 da equipe de Rogério Ceni. Mas ainda assim, faltou a ambos os clubes efetividade na conclusão das jogadas que estavam valendo. Toledo, a gente tem que destacar aqui mais um bom jogo do Vasco. Surpreendente bom Vasco do Pedro Manuel. Exatamente. Faltou, como você mesmo disse, a efetividade de ambos os clubes, mas, claro, vamos comentar mais do Vasco. Claro, faltou bastante efetividade no ataque, mas o time foi muito bem, tanto no meio de campo quanto na defesa. Exatamente, a principal carência do Vasco era justamente essa questão defensiva, não exatamente por conta das peças, mas a questão da organização mesmo. O time do Vasco é bem bagunçado, desde o tempo do Renato Gaúcho, Fernando Diniz, sempre foi uma questão saída de bola, justamente aquela questão da bola parada sempre foi uma grande carência do Vasco, mas parece que o português Pedro Manuel está conseguindo ajeitar esse time e dos últimos 4 jogos o Vasco só tomou um gol. Uma estatística que, assim, não é nada muito impressionante, mas levando em consideração que o Vasco estava fazendo esse ano... Esse histórico recente não era bom. Exatamente, a gente tem que destacar que foi uma partida bem concisa defensivamente e que, se não fosse pelo ataque que está bem bagunçado do Vasco, principalmente sem o Andrés Gomes nesse jogo que sentiu o pé, o Vasco jogou bem melhor do que o Bahia, Toledo. Exatamente. E assim, essa situação do Vasco tem sido muito engraçada, né? Porque uma hora é a defesa que vai mal, agora o ataque que não tá indo tão bem, e o Vasco tem bons nomes no ataque também. Eu acho que com o Pedro Emanuel se adaptando, os jogadores se adaptando a ele também, tem tudo para evoluir bastante. Exatamente. Diria, inclusive, que essa é a palavra que define o Vasco do Pedro Emanuel. Evolução. O time, a cada jogo, você vê que as ideias do treinador estão aparecendo ali, porque, é claro, os resultados podem não estar sendo dos melhores, apesar das 2 classificações que já conseguiu, mas no Brasileirão o Vasco ainda não conseguiu nem vencer com o Pedro Emanuel. Mas as atuações do time estão melhorando bastante conforme a gente vai vendo. No primeiro momento a gente via muito erro de saída de bola, os jogadores sem entender justamente as ideias do técnico. Agora a gente vê uma triangulação aqui e outra ali. Então, assim, são pontos bem positivos desse trabalho do Pedro Emanuel até o momento. Pode ser que desande do nada, exato, mas até o momento está sendo bem positivo e que com o ataque conseguindo melhorar, com os reforços chegando, por exemplo, o Colídio que está chegando, já foi anunciado, inclusive o Sousa, talvez o Vasco consiga mais segurança e consiga não ter um ano tão sofrível para o torcedor, né, Toledo? Porque a gente destaca que desde o início do Brasileirão, o Vasco não joga futebol para estar na zona de rebaixamento. Só que é tanto vacilo nesse time que acabou se colocando nessa situação. Perfeitamente. E agora, claro, já está na 22ª rodada, tem que ligar o pisca-alerta, afinal o Vasco está lá embaixo e tem que sair dessa situação para já. E o único carioca que venceu na rodada foi o Flamengo, que estava pressionado após os últimos resultados, mas conseguiu um respiro diante de sua torcida e venceu o Vitória por 2-0 neste domingo no Maracanã. Mais uma vez, o volante chileno Eric Pulgar fez um golaço em cima do time baiano. O que a gente estava conversando aqui em off antes de gravar, foi um jogo chato de se assistir porque o Flamengo foi dominante do início ao fim. Vitória não atacou, parecia que estava com os 11 no campo de defesa, algo impressionante. Realmente um domínio impressionante, talvez a maior atuação de domínio desse ano do futebol brasileiro, porque o Vitória não teve chance, Toledo. Essa é a verdade, até teve o seu chute ou outro lá no finalzinho do segundo tempo, mas não causou nenhuma defesa justamente para o goleiro Rossi. Uma partida muito, muito boa desse time do Flamengo. Nem sujou o uniforme. Né? Exatamente, não sujou o uniforme. E eu vou te falar que nem os jogadores de ataque sujaram o uniforme, porque eles estavam tão bem postados, tão bem posicionados, que nem precisaram se esforçar tanto. Vou ser sincero, Toledo, em muitos momentos eu vi o Flamengo atacando quando estava só 1-0 e não fazia um gol. Eu estava pensando, o Flamengo vai cair naquela mesma situação do Leonardo Jardim
que ataca muito bem, toma empate no finalzinho do jogo porque não fez mais gol. Mesmo defendendo muito bem, igual estava na grande parte da partida também. Mas no final das contas o time foi dominante até o finalzinho da partida e não deu chance. E lá no final, depois do golaço do Pulgar no início, a gente teve um outro golaço, na minha opinião, um golaço do Bruno Henrique. Simples que foi bonito, né? Exatamente. O Bruno Henrique é um grande jogador, Toledo. Estava até comentando durante a partida que, assim, a gente fala tanto do Pedro na seleção, tantos torcedores pedem o Pedro na seleção, mas um jogador que, na minha visão, não agora, mas no decorrer dos anos, que merecia ter mais atenção pela seleção brasileira, foi justamente o autor do segundo gol, o Bruno Henrique, que, assim, é um jogador impressionante e que ídolo, é interminável, né, Toledo? É um ídolo do Flamengo e, assim, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro nesses últimos 10 anos, com tranquilidade. Com certeza. E a gente tem que destacar, é claro, o golaço do Pulgar é um gol indefensável para o goleiraço Lucas Arcanjo, fez uma ótima partida, fez uma defesaça também de um chute do Léo Pereira, que é aquele chute que tu pega embaixo, ou tu vai fazer um golaço, ou tu vai passar vergonha. E a bola foi bem no ângulo também, mas essa era mais defensável, porque a bola vai mais devagar, tem mais tempo do goleiro reagir. Mas mesmo assim, por uma ótima defesa, Lucas Arcanjo um bom nome para se observar também. Exatamente, Toledo. E é claro, a gente destaca que o Flamengo venceu e o Palmeiras só ficou no empate, quase perdeu, inclusive, para o Internacional. No finalzinho do jogo, o Vitinho deu um mole ali. Deu muito mole. Mas a gente destaca que tirou um pouquinho dessa gordurinha do Palmeiras, que estava jogando muito bem, mas fez um jogo bem complicado justamente contra o Internacional. Exato. E agora a distância é de 6 pontos e o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Exatamente, Toledo. Mas a gente vai continuar comentando sobre essas situações na nossa próxima edição, que é claro, a gente vai falar também de sorteio da Copa do Brasil e as mudanças do futebol brasileiro. E dos jogos dos cariocas na Libertadores e Sul-Americana também. Exatamente. Mas isso é assunto para quinta-feira. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima edição. É isso, gente. A gente se vê lá. Um beijo. E a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília.
Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando que o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, assinou ontem, terça-feira, durante a abertura oficial do Agosto Lilás, o decreto que regulamenta a iniciativa Não é Não aqui no município de Petrópolis, reforçando as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. A solenidade aconteceu no Palácio de Cristal, no centro de Petrópolis, e quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação, já aparece aqui e fala com a gente. Bom dia, Toledo. Quais informações sobre essa abertura, sobre o Agosto Lilás você tem pra gente? Bom dia, Roberta. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Então, esse ano, o Agosto Lilás celebra os 20 anos da Lei Maria da Penha, sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Ao celebrar 2 décadas da legislação, o Agosto Lilás também busca ampliar o debate sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. A abertura do Agosto Lilás também contou com a palestra da juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciana Fiala, que falou sobre a violência doméstica contra a mulher e a importância da rede de apoio. A programação da campanha Agosto Lilás começou nesta segunda-feira com o cadastramento de currículos no terminal do centro. A iniciativa é uma parceria das Secretarias da Mulher e Desenvolvimento Econômico. Já na manhã desta terça-feira, aconteceu a palestra do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e escritor Wagner Sineri. O evento, que teve como tema Violência de Gênero, História, Cultura e Proteção Jurídica, aconteceu na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanato. A palestra destacou a importância de compreender a violência de gênero e avançar no enfrentamento dessas desigualdades. A programação segue até o dia 31 de agosto, com palestras, rodas de conversa e também aulões exclusivos desse evento. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E olha só, gente, a gente vem aqui na Fechada porque uma área degradada com cerca de 300 metros quadrados foi encontrada pela Polícia Ambiental na segunda-feira no Bingen, em Petrópolis. Os policiais foram até o local depois de receberem uma denúncia sobre o corte irregular de árvores. A denúncia foi recebida pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. Policiais do 1º Batalhão de Polícia Ambiental foram até a rua Roberto Borré, no Bingen, em Petrópolis, para verificar a situação. No local, os agentes encontraram várias árvores cortadas em um terreno. A área degradada tem cerca de 300 metros quadrados. Durante a fiscalização, nenhum responsável pelo corte das árvores foi encontrado. Também não havia nenhuma placa no terreno que indicasse a existência de autorização ou licença para o corte das árvores. Diante da situação, os policiais foram até a 105ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Segundo o programa Linha Verde, desde o início do ano, 598 denúncias de crimes ambientais foram registradas em Petrópolis. Desse total, 103 denúncias foram sobre desmatamento e 88 sobre corte irregular de árvores. Vale destacar que quem presenciar algum crime ambiental pode fazer uma denúncia de forma anônima pelos telefones DDD 21 2253 1177 ou 0300 253 1177. Os 2 números também têm um WhatsApp anonimizado. A denúncia também pode ser feita pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site do programa.
E ontem a gente deu esse assunto aqui em primeira mão, hoje também no nosso jornal impresso está lá e hoje a gente traz a reportagem completa porque a Justiça determinou o despejo da Turp Transporte do imóvel onde funciona a garagem da empresa localizada às margens da BR-040 na altura do quilômetro 61 em Itaipava. A decisão foi tomada pela primeira vara civil da Regional de Itaipava em uma ação movida pela proprietária do imóvel. A empresa Turp Transporte, que opera em Petrópolis, vai ter 15 dias contados a partir da intimação para desocupar voluntariamente o imóvel. Caso a empresa não cumpra a determinação dentro do prazo, poderá ser realizado o despejo compulsório, inclusive com emprego de força policial e arrombamento, se necessário, e conforme as medidas previstas em lei. Segundo a decisão, a Turp ocupava o imóvel com base em um contrato de locação não residencial firmado no dia 1º de abril de 2021, com duração de 60 meses. O contrato terminou no dia 1º de abril de 2026, mas a empresa permaneceu no local após o fim do prazo. A proprietária do imóvel notificou a Turp no dia 5 de junho para que o imóvel fosse desocupado voluntariamente em até 30 dias. O prazo terminou no dia 5 de julho, sem que a propriedade fosse devolvida. A ação de despejo foi movida pela Patrimônio Administradora de Bens no dia 10 de julho. Na decisão assinada pelo juiz Marcelo Teles Maciel Sampaio, ainda em julho, a Justiça considerou preenchidos os requisitos para conceder uma liminar de desocupação. A medida foi condicionada ao depósito judicial de mais de R$ 157 mil pela proprietária como garantia. O valor corresponde a 3 meses do aluguel informado no processo, que é de mais de R$ 52 mil. Após o cumprimento das determinações previstas na decisão, foi expedido o mandado de desocupação. Além da ordem de despejo, a Turp foi citada para apresentar uma defesa no processo dentro do prazo legal. E em nota, a empresa Turp informou que as ações judiciais sofridas são resultado de dívidas feitas pela gestão da empresa antes da intervenção promovida pela Prefeitura de Petrópolis. O executivo, a Prefeitura de Petrópolis, informou também que todas as medidas necessárias para manutenção do atendimento das linhas operadas pela Turp vão ser adotadas. E o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, não se posicionou até o fechamento desta edição. E olha só, gente, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTRANS, voltou a publicar o relatório mensal de operação do transporte público. O fato chama atenção por conta das falhas recentes envolvendo a empresa Turp Transporte. No dia 3 de agosto, a TV Correio da Manhã acessou o site da CPTRANS e, na ocasião, constatou que o último relatório mensal de operação do transporte público de Petrópolis havia sido publicado no mês de fevereiro deste ano. Após 6 meses, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTRANS, voltou a apresentar o documento que mostra dados relacionados ao serviço. A não publicação do RMO chama ainda mais atenção por conta dos episódios recentes envolvendo a Turp Transporte, como o coletivo que pegou fogo no dia 1º de agosto. Nós não podemos normalizar um fato como esse, que colocou em risco de vida mais de 40 pessoas. A nossa comissão vai continuar fiscalizando e cobrando todas as providências e as respostas sobre esse incêndio que poderia ter sido uma verdadeira tragédia. A Turp apresentou os piores índices do relatório do mês de junho. A empresa programou cerca de 37 mil viagens, mas realizou aproximadamente 32 mil. Ou seja, realizou quase 87% das viagens. Segundo o RMO, das quase 5 mil viagens não feitas, 747 foram por falhas mecânicas e pouco mais de 4 mil foram por outros motivos. De acordo com o documento de junho, a empresa também registrou 244 veículos com falha mecânica em operação. A frota percorreu cerca de 792 mil quilômetros no período, com registro de uma falha mecânica a cada 3.200 quilômetros. Devido aos problemas recentes, a TV Correio da Manhã foi às ruas e conversou mais uma vez com os usuários do transporte público em Petrópolis. Péssimo.
A gente passa horas esperando o ônibus e a qualidade dos ônibus são terríveis. Eu acho péssimo, eu já trabalho aqui fora já há 26 anos. E é isso aí, essa bagunça. Muito ruim, todo dia eu tô aqui pegando esse ônibus aí, eu vejo isso aí, todo dia. Não é culpa de motorista não, é que a situação é feia mesmo. Apesar disso, a aposentada Isis Santos nunca passou por problemas com a Turp, inclusive gosta do serviço, mas entende que pode afetar a rotina dos trabalhadores, principalmente por conta do preço da passagem. Acho muito caro para pouco dinheiro. Salário pequeno, salário mínimo, quase todo mundo ganha um salário mínimo. Vai pagar todo dia R$6, porque não tem o troco de uns 10 centavos, também não dá para nada. A dentista Bárbara Vitória relatou que o ônibus que ela costuma utilizar já quebrou várias vezes. A gente já vai mal-humorado pro trabalho, né? A gente não tem paz nem para ir trabalhar, que deveria ser o mínimo, né? Conseguir ter um transporte de qualidade. Ainda sobre o RMO, em junho, a Cidade Real apresentou o índice de realização de quase 99%. Já a Cidade das Hortênsias realizou pouco mais de 98% das viagens programadas. Considerando as 3 operadoras, o relatório registrou cerca de 106 mil viagens programadas e aproximadamente 100 mil realizadas em junho. E um caminhão tombou na manhã de ontem em Petrópolis, na rua Marquês do Paraná, no Valparaíso. O trecho ficou interditado e fez com que o trânsito e o itinerário dos ônibus ficassem impactados. Olha só. O caminhão tombou no final da manhã desta terça-feira em Petrópolis, na rua Marquês do Paraná, na região do Valparaíso. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que a rua foi interditada e os agentes estiveram no local para orientar o trânsito. As imagens que circularam nas redes sociais mostraram que o caminhão tombou atravessado na via e pessoas que passavam por lá ajudaram o motorista do veículo. Segundo a Cidade Real, a empresa de ônibus que atende a região, devido à interdição do trecho, a linha 124 teve o itinerário alterado. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Olá, e vamos com a previsão do tempo quarta-feira. E olha só, gente, depois da mudança do tempo provocada pela passagem de uma frente fria pelo sudeste, a chuva deve dar uma trégua nesta quarta-feira em quase todas as cidades da nossa região de cobertura. A instabilidade perde força e o sol volta a aparecer entre muitas nuvens. E olha, essa quarta-feira também marca o início de uma nova mudança nas temperaturas. Depois do frio e da chuva dos últimos dias, os termômetros começam a subir gradativamente. A tendência é que o tempo fique mais firme ao longo dos próximos dias, com a volta do sol e do calor mais para o fim dessa semana. Mas agora detalhando a nossa previsão do tempo em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite o céu continua com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva, e as temperaturas começam a subir, variando entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o tempo também começa a ficar mais firme, mas é a única cidade com previsão de chuva. O sol aparece e a nebulosidade aumenta ainda durante a manhã. A chuva aparece e se estende pela tarde. À noite, o tempo fica seco e as temperaturas variam entre a mínima de 13 e máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite pode se formar um nevoeiro, mas não tem previsão de chuva. E assim como nas outras cidades da Serra, as temperaturas começam a subir. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e máxima de 20 graus. E agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite o céu ainda fica com poucas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão no tempo, em Três Rios, o sol também aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite o tempo fica com poucas nuvens, e os termômetros em Três Rios variam entre a mínima de 16 e máxima de 24 graus. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. E o
nosso jornal fica por aqui, mas amanhã estou de volta, ao vivo, às 7h30. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.